noite a todos, sejam todos bem-vindos. E hoje, gente, nós vamos falar sobre manifestação. Será que tem limite, gente, para manifestação? Qual que é o limite? Existe realmente limite nas manifestações? É bem interessante, né, a gente refletir sobre isso. Cada declaração, cada pensamento e ação são refletidos naquilo que estamos manifestando em nossas vidas. Como que a gente pode equilibrar esse lugar de ter essa consciência de que é necessário criar positividade na nossa vida? Porém, né, gente, tem um outro contraponto que não dá para a gente ficar nesse controle, né, nesse controle que traz uma tensão. Então, o que seria, né? Por que a gente começa a pensar na questão do limite? Se nós somos seres infinitos, né, gente? Eu repito muito isso, que se a nossa natureza é a mesma natureza do universo, né? Se nós somos pó das estrelas, o material que nos constitui, né? É pura energia. O que realmente poderia limitar a nossa manifestação? Aqui é bem importante nós refletirmos. Por quê? Eu estou sempre trazendo muito isso, né, gente, de que, como o Beto Guedes dizia, né, tem uma música dele que ele fala: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, hoje, né, a gente fala muito. Esse conceito de manifestação é o conceito de que tudo é energia. Então, quando a gente pensa, porque a questão é essa, o nosso pensamento ele cria, ele é criativo. Então, a cada momento nós estamos criando a nossa vida. A gente acredite nisso ou não. E a nossa criação, ela pode ser positiva e ela pode ser negativa também, porque essa criação, ela é espontânea o tempo todo. O que é muito importante para que a gente possa se acalmar? Entender um pouquinho, gente, sobre frequência, né? A frequência da energia, a vibração da energia, vai trazer para nós uma paz e uma calma com relação a isso. Por quê? A energia positiva, ela vibra numa frequência mais alta, sabe? Mais rápida. Então, quanto mais sutil, quanto mais alta é a frequência, mais a gente vai perceber essas manifestações acontecendo. Quando a gente fala de instantaneamente, tem a ver com a gente ir elevando cada vez mais a nossa frequência. Então, quando a gente está pensando negativamente, o que acontece? Isso é algo que, né? Isso dá, de alguma maneira, a gente percebe a energia estagnada. Quando a gente tem um pensamento negativo e que a gente começa, ai meu Deus, estou mal, né? Estou doente. O que é importante lembrar? Cada vez que a gente menciona eu sou, eu estou, a gente está colocando em movimento essa força propulsora da vida. Segundo os mestres ascensionados, gente, essa frase, né? Eu sou, isso desde que o mundo é mundo, né? Desde a criação do mundo, né? Existe essa frase, I am that I am, né? Eu sou o que eu sou. Então, é bem importante que a gente fique presente, porque cada vez que você fala eu sou capaz, né? Aí você está pondo a energia para trabalhar e criar essa sensação de capacidade, esse fluxo de capacidade. E quando você fala, eu estou mal, eu estou deprimida, né? De alguma forma também você está colocando essa substância de vida para ir em direção àquilo. A questão a gente não precisa, né, ficar nesse controle, né? Eu participei uma época da Seitonoye e acontecia às vezes um certo fanatismo. Então eu lembro que tinha algumas coisas assim que a gente começava a falar e qualquer coisa que às vezes a pessoa falava, nossa, olha, né, cuidado, você está falando negatividade e tal. Ok, né? A gente sabe que o pensamento cria
E a gente precisa realmente escolher o que a gente está lendo, o que a gente está o tempo inteiro nutrindo nosso corpo, né? A nossa mente, a nossa psique com o quê? Então, se você pode realmente escolher estar em ambientes que sejam positivos, ter à sua volta pessoas também que são, né, que estão buscando se melhorar, que estão buscando se curar, que estão buscando pensar de forma positiva, isso ajuda muito. Então, o que poderia limitar as nossas manifestações? Eu acho que foi colocado aqui a questão das crenças. Isso é o principal, né? Até porque a crença que mais limita a nossa manifestação é se a gente acredita, até onde que a gente realmente acredita que a gente pode criar o que a gente deseja na nossa vida. Isso é a crença básica. E uma coisa que é importante é que, independente dessa crença, você está criando a sua vida. Só que, se você tem essa crença, o que vai acontecer? Você permite que outras pessoas criem por você. Está entendendo? Então, se você não acredita que você cria, o que está acontecendo? A vida está sendo criada para você. Porque quando eu não acredito que eu possa fazer algo, o que acontece, gente? Quando você não acredita que é capaz de fazer alguma coisa, o que acontece? Você vai delegar, não é verdade? Você vai delegar para alguém, você vai deixar que outra pessoa faça aquilo, né, no seu lugar. Então, aquilo fica fora do seu controle. Então, isso é a mesma coisa com a manifestação. Se você não tem essa clareza de que é você que está escolhendo, que você está criando, né, você está sempre se colocando nas mãos de alguém, de algo, e você está se deixando escravizar. Porque se você não tem liberdade para criar a sua vida, você se torna escravo de algo ou de alguém. Então, é bem importante ter essa clareza. Se tem algo que limita a nossa manifestação, é verdadeiramente não se apropriar disso. E o que é importante também? É ter essa clareza que é sempre esse caminho do meio, tá? Porque nós falamos aqui, ok, eu tenho que estar na observação do meu pensar. E aí, gente, tem dias, né, que a gente não consegue ficar nesse pensamento positivo. Você acorda, alguma coisa acontece e você simplesmente perde, né, aquele controle ali de estar na presença. E o que se pode fazer nesse momento? Quando você sai dessa presença? Porque, gente, a gente está realmente, né, o tempo todo nesse plano de dualidade, a gente vai ser, muitas vezes, puxado para fora do nosso eixo, para fora, né, do nosso centro. E a questão é, cada vez mais, a gente ficar presente de voltar. Então, uma das coisas também que limita a nossa manifestação seria o que, inclusive, da última jornada que eu fiz, quando eu estava lançando o Theta Healing, foi o quê? Perfeccionismo. Por quê? O perfeccionista, ele está o tempo todo num controle rigoroso com ele mesmo, né? Então, ele está o tempo inteiro se exigindo. Agora, o mais importante é liberar essa necessidade do perfeccionismo. Em que sentido, gente? Todo ismo, né, vai falar de alguma coisa, fanatismo, sempre algo que é com rigidez. Se você simplesmente percebeu, opa, deu uma escorregada aqui, tô fora, então deixa ou eu vou respirar, né? Vou prestar atenção na respiração, ou eu vou expandir minha consciência de novo, ou eu vou pedir ajuda, tá, gente? Porque muitas vezes, gente, é bem importante a gente ter essa humildade, tá? Porque eu sempre trago essa frase
que o trauma, né? E o que é trauma, gente, né? Porque a gente tem traumas básicos, acidentes, tarará. Mas, na verdade, trauma é tudo que acontece muito rápido e muito intenso e que a gente não tem tempo para processar. Vocês têm, gente, aí agora algum problema que vocês estão carregando que parece que é insolúvel, que tudo que vocês fazem não resolvem? Olha, é bem interessante, às vezes, problemas de relacionamentos. Então, se você é aquela que não resolve de jeito nenhum, que o problema fica insolúvel, observa se você não está puxando de alguém, do pai, da mãe, sei lá, de alguém que você gosta, para você esse problema, e aí o que acontece? O problema fica sem solução. Então é muito importante porque a gente recebeu crenças muito pesadas de que se a gente cuida da gente, se a gente se coloca em primeiro lugar, a gente é egoísta. Gente, é muito interessante, sabe? Às vezes eu fico assim, com a pulga atrás da orelha, de onde que vieram tantas manipulações para que a gente não estivesse inteiros aqui, né? Realmente não dá para entender, não vamos entrar, né, em teorias de conspiração, mas é bem curioso, né? Quanto que, é como fala, né? Que a pessoa feliz, a pessoa livre, ela não é manipulada, né? No sentido de a pessoa não tira o poder dela. Então é bem importante se lembrar disso, que quando a gente realmente começa a se cuidar e ficar inteiro com a gente, é a partir daí que a gente pode fazer verdadeiros atos. Porque, em essência, se nós somos seres infinitos, o que realmente poderia, né, limitar as nossas manifestações, a não ser nós mesmos, a não ser nossas crenças. Aqui, gente, tem um porém, né? Porque eu, pelo menos, eu tenho várias experiências com relação a manifestações de pequenas coisas, até coisas grandiosas, como propriedades, essas coisas assim, né? E uma coisa que eu acho que, de repente, é uma coisa que eu me alinhei, eu sempre de verdade peço e falo, nossa, eu desejo muito isso, eu escolho isso, vou manifestar isso, mas que seja da melhor e mais elevada maneira. Para quê? Para alinhar com esse tempo divino. Porque se você pede alguma coisa e às vezes aquilo chega no momento que você não está pronto para desfrutar. E muitas vezes o que vai acontecer? Você não mantém aquilo. E isso pode criar muitas coisas desagradáveis, tá? Então, é bem importante, né, entender o que a Havaiana fala sobre o tempo divino. O que seria o tempo divino? Ela fala o seguinte, que o seu desejo está alinhado, né, com um algo maior, e é isso tudo movimenta o universo cada vez mais. Uma outra coisa que pode limitar a nossa manifestação é o quê? É a gente ficar só na pensação e não age, tá, gente? Não age. É muito importante também, além de criar, uau, né? E eu falo, então vamos lá, começa a pensar no que você quer, escrever. Essa coisa dos detalhes, né, gente? A Havaiana fala que é preciso colocar detalhes para a gente manifestar, e eu concordo com isso só no sentido de que a gente começa a movimentar a energia, porque geralmente quando eu quero manifestar alguma coisa, eu não ponho muito detalhe, não. Eu sempre peço assim ao universo, né, que, por exemplo, se é uma casa, se é um carro, alguma coisa, eu falo que seja a casa de maior contribuição para mim e que eu também posso contribuir com ela. É bem importante a gente começar também a lembrar que tudo é vivo, tá, gente? Então, uma casa também, a gente precisa levar em conta que ela tem consciência. Então, quanto mais a gente vai pedindo algo, mas assim, né? Então, universo, né? Faz com que essa casa me encontre, faz com que eu possa encontrar essa casa que seja a maior contribuição para mim, ou esse carro, ou a pessoa, o que seja, tá, gente? É sempre muito importante quando você começa a olhar para tudo como vivo, olha como isso movimenta. Vocês estão sentindo? Eu senti que quando eu comecei a trazer a consciência de tudo, a consciência das coisas,
isso movimenta, isso traz muita alegria para o nosso sistema, porque tudo é vivo, tudo é vida. E é muito importante que a gente comece a se relacionar, sabe? Eu tô aqui no computador, eu tô aqui com o celular de frente, com no sofá, sabe? Tudo isso aqui é equipe de contribuição. Vocês estão entendendo? Tudo isso que está aqui à minha volta, a minha casa, além de todos os seres que me acompanham, tem também essas coisas que me dão esse suporte, porque tudo é consciência. Então, quanto mais a gente vai compreendendo isso, eu acredito que isso vai alinhando a gente com o tempo divino e as nossas manifestações, gente, elas vão acontecer. É muito importante que a gente tenha bases. A gente vê hoje, às vezes, pessoas aparentemente muito poderosas, e aí, quando você entra um pouco mais na intimidade, essas pessoas são totalmente inseguras. Então, é bem importante compreender que a limitação pode ser, às vezes, até como que eu vou dizer? Uma proteção do universo para você. Não é que a sua limitação é que você não está conseguindo manifestar. É que naquele momento tem algo ali que precisa ser afinado. O ponto, gente, é lembrar isso, tá? Aquele que perseverar até o fim que será salvo. O que quer dizer isso? Só vive derrota, só vive fracasso aquele que desiste, tá? Então, isso é o grande segredo. Se vocês observarem, analisarem, lerem sobre pessoas que se realizaram, é unânime, gente. É sempre assim, tá? Todos perseveraram e perseveraram e perseveraram e perseveraram, né? E, inclusive, na perseveração, elas foram sendo aquilo que elas buscavam. Então, é isso que é muito importante ter clareza, né? Da gente olhar, às vezes, para os limites e não vê-los totalmente como algo que seja negativo. Então, alguma coisa que talvez você não conseguiu agora, que a gente fica almejando e aí a coisa não acontece, gente. E aconteceu um livramento. Você foi tirada, né, de uma situação que poderia criar karma para você. Poderia verdadeiramente criar, sei lá, né, alguma situação que não fosse muito positiva. Então é bem importante olhar para tudo nessa perspectiva da consciência, que a gente já é tudo, a gente já tem tudo. Então, é olhar, porque quase todas as vezes que eu dou com a cara no muro, né, como diz outro crente, que eu bato no chapisco, eu percebo que, uau, que desespero que eu estava. Por que eu estava buscando daquele lugar? Então, ainda era a escassez sussurrando, né? Ainda era a sensação da separação, da limitação, falando mais alto no meu ser. E aí é uma oportunidade para que eu possa novamente, né, voltar e receber, uau, deixa eu me nutrir mais um pouco de mim, deixa eu me nutrir mais um pouco da minha centelha, e aí, de novo, você pode, né, dar continuidade para a sua manifestação. Lembra, gente, que a Eva Pierracos fala que entre o desejo e a manifestação tem esse espaço que é de comprometimento e aprendizado. Então, é bem importante que a gente sim se comprometa com aquilo que a gente quer, né, com aquilo que a gente deseja, e que a gente aprenda. Então, muitas vezes eu percebo que é muito importante a gente seguir desejando, a gente seguir sonhando, sabe? A coisa mais triste é quando a gente conversa com alguém, a pessoa fala: ah, não, tem sonho nenhum, não, já, sabe, já desapontei. E isso, gente, é viver como zumbi, né? Isso é viver pela metade, é viver realmente sem esse fogo da vida. Porque o que anima a nossa vida, a nossa existência, é o fogo do nosso espírito, né? É o ânima, é a nossa alma. Então, é bem importante que a gente se lembre de que a gente está aqui para sonhar, de que a gente está aqui para realizar e que as limitações vão ser nossas crenças limitantes ou o nosso perfeccionismo, que no momento que a gente
perto que a gente saiu do eixo, ao invés de a gente falar, ok, sair do eixo é só voltar. Então, gente, esse drama que acompanha, né, o perfeccionismo ou começa uma cobrança, ai meu Deus, como que eu estou assim ainda? Isso são os limitadores aí para que a nossa manifestação siga. Porque, gente, presta atenção. Quando você planta uma semente, ok, tá, gente? A gente sabe que tem manifestações que podem ser instantâneas, isso é real, tá? Agora, até que a gente chegue nesse grau, vamos olhar para a natureza, né? A gente põe uma semente, a gente põe ali o adubo, a gente tem que molhar, tem um prazozinho ali para aquilo acontecer. Então, que a gente tenha essa paciência que seja necessária também quando as nossas manifestações não são, né, ainda instantâneas. Que seja, gente, que cada vez mais a gente alcance essa consciência além das leis que a gente sabe, que é isso que a gente faz quando a gente trabalha com o Theta Healing, quando a gente está nessa conexão com o divino, né? O divino está acima de todas as leis. Então, tudo é possível, tá, gente? Tudo é possível aquele que crê. Porém, quando a coisa não for, né, do jeito que você está esperando, ou que você está com expectativa, confia que tem o tempo certo, que tem o tempo divino, e aquilo, no momento que tiver que chegar para você, vai chegar da melhor e mais elevada maneira. Enquanto isso, segue confiando, segue na fé. Então, eu vou pedir que você agora tome aí uma postura que seja confortável, aonde você esteja, né? Vamos fechar os olhos. Fica presente com você, né? E você pode respirar profundamente, inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca para deixar todas as tensões se esvaziarem, saírem aí. Conecta com a terra abaixo de você, seja abaixo dos seus pés, abaixo do seu cóccix. Só sente esse apoio da terra. A terra que é nossa mãe Gaia, aqui como filhas terranas, né? Outro dia eu escutei isso, a gente falava terrenas, agora é terranas, né? A gente tem essa grande mãe que nos acolhe. Então, sinta esse apoio da Mãe Terra, sinta esse colo da Mãe. E você pode soltar todas as tensões do seu corpo. E pode, né, repetir aí essas frases que eu trouxe, né? Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou capaz. E se sente a terra te acolhendo, como se você tivesse raízes, aprofunda suas raízes na terra. E permita agora deixar ir, simplesmente solta toda toxicidade que possa estar presente no seu corpo, como medos, iras, energias estagnadas, culpas. Simplesmente solta, imagina como se você pudesse decantar esse material para a terra e visualiza bem do alto, mais alto e mais alto e mais alto, uma energia descendo, branca, dourada, e vai descendo como num pilar de luz, chegando no topo da sua cabeça. Sente essa luz entrando, quase como se fosse energia líquida, como se você tivesse observando o seu corpo
como se fosse um vidro, uma garrafa, que você vai colocando essa água limpa, essa luz que vai entrando do alto e vai decantando toda a energia que estava parada aí desde o seu cérebro, o seu sistema nervoso, vai deixando descer para a terra, se decantar, deixa lavar todas as tensões dos seus olhos, da sua face, do seu pescoço, dos seus ombros. E sempre solta o ar pela boca, soltando as tensões do corpo. E essa luz brilhante, cristalina, vai passando agora pela garganta, limpando, purificando a sua tireoide, purificando agora a sua glândula timo, todo o seu coração sendo banhado por essa luz, lavado, seus pulmões, qualquer resíduo de tristeza, de solidão que estavam nos pulmões, qualquer sensação de abandono que estava no coração, solta, libera, deixa aí. Deixa sair um ar lá do fundo, permita o seu corpo se expressar. Vá sentindo essa energia passando agora pelo sistema digestivo, limpando aí toda a toxicidade do fígado, estômago, baço, pâncreas. Vai descendo para os intestinos, limpando os seus rins. E todo medo, toda tristeza, toda ira, toda ganância, toda mediocridade, tudo vai deixando ir. Decanta as suas pernas. Vá sentindo que você vai ficando com o seu corpo todo iluminado. Aonde tiverem tensões, puxa mais dessa luz do alto. E vá entregando para a terra, agradecendo a terra. E agora, conecta o topo da sua cabeça com essa espiral de luz e permita que um raio de luz, a sua consciência humana, se eleve até a consciência divina. Deus, Pai e Mãe, Criador de tudo o que é comandado que eu seja alinhada com o meu tempo divino, que eu saiba o meu propósito, que eu receba todas as pessoas, situações e coisas que me alinhem com esse propósito e com o tempo divino desse propósito. Está feito, está feito, está feito. Gratidão. Mostra-me
E nesse momento, experimenta essa explosão de luz no mais alto dos mais altos, descendendo agora sobre você. E se permita experimentar esse alinhamento acontecendo em todos os níveis do seu ser. É requerido que toda a minha equipe espiritual, que tudo esteja em coerência com esse alinhamento com o meu tempo de vida. Assim é, assim é, assim é. E permita mais uma vez sentir o seu corpo, volta a atenção para o seu corpo. Permita que essa luz do alto, através de você, chegue agora, preencha a terra abaixo de você. Conecta a luz do seu coração com o coração da Mãe Terra. E sinta agora a energia da Mãe Terra, essa energia de vida, de força vital. Nutrir você agora com essa energia purificada. Sinta novamente a sua conexão com a Terra. Preencha o seu corpo com essa força de vida, com essa energia de saúde, vitalidade. Quanto mais nós estamos conectados com a Terra, mais experimentamos saúde, vitalidade, força no nosso corpo físico. Então, sente todos os chakras sendo preenchidos e ativados com a força da Terra. Até o topo da cabeça. Vai voltando a atenção para fora, sentindo o seu corpo forte. E lentamente, no seu tempo, abra os seus olhos. Pode espreguiçar se precisar. Beijo. Namastê. Com Deus.